Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e queremos dar aqui continuidade à leitura e o comentário sobre a sexta trombeta do juízo de Deus, do capítulo 9, do versículo 13 ao 21 de Apocalipse. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os quatro anjos que se achavam no Eufrates, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre, por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e idolatria, e nem dos seus furtos. Esta leitura está em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 21. Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e quero dar aqui continuidade em argumentar este sexto flagelo do toque da sexta trombeta. E o interessante é que nesta sexta trombeta, mais uma vez, há o chamado de Deus para o arrependimento, para aqueles homens que então viverem aqui neste período tribulacional. E isto é mais uma prova de que a possibilidade de arrependimento ainda existe. E se existe possibilidade de arrependimento, amado ouvinte, também existe possibilidade de salvação e de vida eterna. Pois o Evangelho de Cristo Jesus ainda continuará sendo pregado em meio à grande tribulação por parte daqueles que aqui ficaram no período tribulacional. E por parte também daqueles 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel, que serão poupados por Deus em pleno e em meio à grande tribulação. E os pecados são citados pelos nomes de assassínios, feitiçarias, prostituições, idolatria, furtos e tantos mais. Trata-se de forma específica dos pecados que já se destacam nos dias atuais de hoje, como a corrupção na política, também dentro das instituições religiosas, dentro da grande cristandade, as prostituições, as glutonarias, os adultérios, os roubos, os furtos, a idolatria e tantas outras modalidades de pecados que estão e que se encontra ali no livro, ali na Epístola de Gálatas, capítulo 5. Hoje, a ênfase que dá para pecados abomináveis e intoleráveis à natureza santa de Deus, como o aborto, como a família de gênero e outros apetrechos que os políticos estão fazendo para quererem, assim, eliminar a palavra de Deus, para quererem ir de encontro à vontade de Deus. Pois aqui, em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 ao 21, nós temos as modalidades como o assassinato, de forma ampla, realizado. Depois, o cultismo, o ocultismo, as forças ocultas, o qual já se é falado com a prostituição, relações sexuais antes ou fora do casamento, roubos, assaltos, materialismo pronunciados são características desse nosso tempo e, afinal, tudo isso ainda está aumentando e aumentará cada vez mais. Este sexto anjo tocou a sua trombeta, voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras são, de forma introdutória, para um dos maiores e mais terríveis juízos de Deus jamais vistos sobre as nações rebeldes aqui do período da grande tribulação.
E primeiro, a situação social ao tempo da sexta trombeta é bom de se observar. Em segundo lugar, a espécie de juízo que então atinge os homens sobre a face da terra. Do ponto de vista social, os homens serão então, como diz Paulo, os descreveu profeticamente, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aqui a gente vê em 2 Timóteo 3,13, o aconselhamento de Paulo a Timóteo. E é bom de se observar que esta passagem que de homens perversos e impostores que irão de mal a pior, enganando e sendo enganado, isso está muito dentro da política, e não só da política nacional, mas também da política internacional, onde num mundo globalizado nós vemos as guerras, nós vemos a destruição de famílias, de lares, nós vemos pessoas inocentes morrendo por causa da ambição dos homens. Atualmente nós temos aí a guerra da Rússia contra um país tão pequeno e impotente de material bélico de guerra. E a gente vê a forma com que eles destroem, e eles não têm apreço nenhum pela vida do ser humano. Já vemos esta tendência hoje também, mas então ela será muito mais destacada, esta sexta trombeta, pois será um período de culto geral aos demônios, pois na realidade estará ali o Satanás encarnado na pessoa do anticristo, cuja imagem será adorada. O culto, os demônios, que no fundo é uma continuação da adoração de divindades pagãs do mundo antigo, espalhar-se-á totalmente, e hoje também atualmente cada vez mais, e será ainda mais divulgado. Nós vemos isso em revistas, em anunciados, em jornalismo, através das televisões. Nós vemos com que estão cheias de literaturas ocultistas, de autores que estão voltados para um culto ocultista, para uma adoração ocultista. O espiritismo, ou seja, espiritualismo, espalha-se cada vez mais de forma intensa, como uma verdadeira epidemia sobre o mundo inteiro. Aqui no Apocalipse fala sobre o rio Eufrates, e sabemos que estamos também de forma... Vemos aí o Oriente Médio e Israel, desde o ressurgimento de Israel como ato político de Deus, não diria ato político de Deus, mas ato político dos homens, e que Deus cumpre sobre eles a sua própria vontade, no sentido de que as profecias de Deus serão cumpridas na viagem ao longo dos tempos. Não podemos, nem devemos mais de forma nenhuma desligar ou se desatinar a política no Oriente Médio da profecia. O próprio Senhor Jesus advertiu a respeito, dizendo: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Mateus 16, versículo 3, da edição revista e corrigida. Meus amados, quem são esses 200 milhões de cavaleiros? A profecia bíblica é de forma maravilhosa, ela se cumpre, como já frisamos várias vezes. Ele tem frequentemente um cumprimento duplo ou triplo. Deus haverá de cumprir com a sua palavra, pois ele não joga a sua palavra por terra, e nem a sua palavra voltará vazia. Pensemos na profecia do Senhor sobre a destruição de Jerusalém, em Mateus capítulo 24. O primeiro cumprimento deu-se 40 anos depois, mas no decorrer dos últimos 2 milênios, ela cumpre-se ainda diversas vezes, e o cumprimento final acontecerá durante a grande tribulação. Ou pensemos naquilo que os profetas viram. Vemos, por exemplo, Sofonias, o trineto do rei Ezequias. Ele profetizou sobre futura invasão de Nabucodonosor, mas ao menos tempo viu de maneira magnífica e abaladora o terrível dia do Senhor. Essas são as duas, muitas profecias duplas e triplas que aparecem nas Escrituras Sagradas. Assim também temos aqui em Apocalipse 9, versículo 13 ao 21, uma invasão profética antecipada sobre a luta final dos povos em Armagedon, quando o reino mundial anticristão, o Império Romano restaurado, ao qual pertencerão também os reis que vêm do lado do nascente do sol. Isso é fortemente nosso entendimento. A China, o Japão e a Índia, e também agora a Rússia, a avançar contra Israel. Compare Apocalipse 16, versículo 13 ao versículo 16. Os detalhes e as cores das suas couraças. A tarefa do exército de gafanhotos infernal era atormentar, não matar. E meus amados e queridos irmãos, o número 3 chama-nos a atenção aqui nesses versículos. Como acabamos de ver, há 3 cores de combate dos cavaleiros
encouraçados de fogo, de jacinto e de enxofre, do versículo 17. Depois, os 3 flagelos, fogo, fumaça, enxofre. As vítimas, a terça parte dos homens é morta. É uma amostra do ódio, da cólera e do escárnio de Satanás, que a primeira bomba atômica dos Estados Unidos da América explodiram, recebeu o nome de Trinity, ou seja, Trindade. Isso foi em julho de 1945. Portanto, por um lado, essa terrível guerra mundial que está aí para eclodir, que está aí para acontecer. E haverá de acontecer, mas não como o juízo de Deus dessa sexta trombeta ou de todo o apocalipse de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Deus não permitirá isso. Deus não precisa de bombas atômicas, de armas nucleares, de aviões, de jatos supersônicos. Deus não precisa de homens para destruir com este mundo ou com a humanidade. Deus não precisa de uma forcinha a mais, de quem quer que seja, para ele fazer o que ele quer fazer. Vemos que no Gênesis, ele, com o seu logos, dizia: haja luz, e houve luz. E a luz separou das trevas. Ele disse que haja água, e teve água. Ele separou as águas doces e as águas salgadas. E ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E logo o homem foi feito a imagem e a semelhança de Deus. E desse modo, meus amados ouvintes, João vê também os bastidores espirituais desse exércitos lá de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 21. As suas caudas se pareciam com serpentes. Versículo 19. Atrás disso está a antiga serpente, que é Satanás e os demônios. O terrível desse juízo de Deus, eu não diria que seria de uma guerra mundial nunca vista, como alguns pregadores pregam isso. Embora existam armas nucleares, bombas atômicas, que têm poder de destruir o mundo por várias vezes, mas não será assim. O próprio Deus, ele haverá de trazer os seus juízos apocalípticos. E não é preciso de uma guerra de destruição para que essas coisas aconteçam. Muito pelo contrário, até mesmo porque o anticristo, ele haverá de se apropriar dos governos da terra, do mundo inteiro. E ele pegará esses exércitos, pegará esses líderes mais poderosos da época para a grande tribulação. E ele haverá de ir ao incauto dos 144 mil. Desculpa. Ele haverá de fazer perseguição àqueles novos convertidos do período tribulacional, aonde irmãos que estavam afastados e desviados da fé voltaram e retornaram à casa paterna e confessaram a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, assim também como judeus. Judeus esses que ainda estão esperando nos dias atuais pela remissão e a vinda do Messias, da promessa de Isaías. Porque eles não acreditaram que Jesus Cristo já tenha vindo. Eles acreditam que Jesus Cristo ainda está por vir. E a palavra de Deus nos diz, meus amados e queridos, aqui, que muitos haverão de se arrependerem, pois nos versículos 20 e 21 está escrito 2 vezes que eles não se arrependeram. Isto é abalador e devastador. Aqui existem homens que endureceram seus corações para Deus. Não seja o seu caso hoje à noite, neste momento. A palavra de Deus diz que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, arrependa-se. Volte à casa paterna. Reconcilia-se com teu Deus. Nos diz a palavra de Paulo em 2 Coríntios 6, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que não recebais a graça de Deus em vão. Eis aqui hoje o dia aceitável. Eis aqui hoje o dia da vossa salvação. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da vossa salvação. No entanto, meus queridos, quando agora vemos como tudo se agrava, em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 ao 21, quão próximo deve estar, então, o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrebatamento que dá-se-á só entre o povo de Deus. Da mesma forma que eles viram Jesus subir, Jesus diz também: verás eu voltar. E Jesus haverá de voltar para buscar o seu povo para um arrebatamento secreto e iminente. Iminente. Está em eminência. O arrebatamento pode dar-se até mesmo neste momento desta gravação. Você que está fora, afastado dos caminhos do Senhor, você que está afastado da casa paterna, hoje é dia de reconciliação, hoje é o tempo aceitável, e Jesus está de braços abertos, te dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrais descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha para Jesus, saia desta vida de sofrimento, de incertezas. Você tem certeza da vida eterna com Deus na situação que estás? Você tem certeza de vida eterna com Deus neste momento da sua vida? Venha ter certeza de vida eterna com Jesus. Jesus está de braços abertos. Ele quer te salvar nesta noite, neste momento, neste instante. Ele te diz neste momento e neste instante: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu testificarei o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos que estão no céu. Venhas para Jesus agora.
e na promessa da qual ele fez à igreja de Filadélfia, capítulo 10 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, dizendo: porque guardastes a palavra da minha perseverança, da minha sã doutrina, a palavra da minha verdade, também eu livrá-lo-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém. Amado ouvinte da palavra de Deus, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Sou grato e muito grato pela vossa atenção, pelo vosso carinho, de tirar um pouco do seu tempo para ouvir esta mensagem do céu, essa mensagem do Senhor. Pois neste momento nós estamos aqui no nosso lar, na nossa casa, meditando nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e roga aqui as vossas orações. Curta este vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para que este canal venha a crescer e aumentar e resgatar, e que vidas venham ao altar da reconciliação com Deus. Venha para Jesus neste momento, volta à casa paterna, venha para os braços do Pai, venha sentir e ter a convicção de certeza de salvação e de vida eterna. A palavra de Deus diz que nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz que nem mesmo a altura, nem a profundidade, nem a estreiteza ou a largueza. Diz que nem a espada, nem a morte, nem a fome, nem o presente tempo, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Venhas para Jesus neste momento, para a glória de Deus. A paz do Senhor.